Lucas 7, versículo 11. Lucas 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Está escrito assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, veja o versículo 13 de novo. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, o quê? Não? Fale de novo, não chores. Versículo 14, depois aproximou-se e tocou no caixão ou no esquife, e os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu te digo, ou te mando, levanta-te, levanta-te, levanta-te. O que estava morto, levanta-te. E olha o versículo 15, e o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou a quem? Sua mãe. Na tradução do telão que a Ara está, restituiu. E o versículo 16, no versículo 16 diz, todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. E um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. E encerrando o versículo 17, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Escute, no início do capítulo 7, você vai ver que Jesus, ele cura um servo do centurião. Ele não vai à casa desse servo do centurião, o servo do centurião fala para ele não ir, que somente uma palavra, que ele não se achava digno, o lugar onde ele estava, de receber Jesus lá. Então Jesus manda uma palavra, e aquele homem, ele é curado. E só falou assim, manda uma palavra. Fala assim comigo, somente uma palavra. Você está vendo como que a palavra tem poder? Você está vendo que nós falamos tem poder? Então quer dizer, aquele homem estava longe do seu local, e ele fala, Jesus não vai em casa. O teto onde eu estou, o lugar onde eu estou, não é digno de receber o Senhor, mas mande uma palavra. E Jesus mandou uma palavra. E Jesus vai dizer assim, olha, eu nunca encontrei uma fé como essa. Eu estou admirado do tamanho da fé deste homem. Fala assim comigo, somente uma palavra. Levante as suas mãos em direção à sua casa. Fala assim, eu libero uma palavra de vitória, de restituição, de bênçãos para o meu lar, para a minha família. Em nome de Jesus, fica a tua mão levantada. Em nome de Jesus, todo o seu lar seja alcançado pelas palavras que você liberou agora. Fala assim comigo, fecha a tua mão e fala, eu tomo posse em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Bom, não é esse milagre que eu vou falar, mas acabei falando um pouco dele. Aí nós estamos aqui falando de uma viúva,
Então você vai ver que Jesus vem de Cafarnaum até Naim. São 38 quilômetros de distância de uma cidade a outra. E justamente Jesus, olha como que Deus é maravilhoso. Ele vai chegar justamente na hora do cortejo. Então nós sabemos que Deus não se atrasa. Ele chega na hora certa. Essa mulher vê de uma forma repentina o seu filho morrer. Mas também acaba vindo a sua, a sua lembrança. O seu marido também morreu. Porque ela era viúva, e por ela ser viúva, a fonte de renda que ela teria no futuro, e a continuação, escute isso, continuação da história da família seria em quem? No filho. Porque quando nós geramos filhos, quando casais geram filhos, é para a continuação da história da família. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de história. Eu sempre costumo falar isso quando me lembro dessa questão de que a sua história vai continuar. Porque Deus, quando aparecia para os patriarcas, Deus falava assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Então Deus estava dizendo assim: comecei Abraão, continuei Isaac, continuei Jacó e vou continuar em você. Então Ele é o Deus da história, Ele é o Deus da família. Para esta mulher, além de uma história que ela teria, um sonho que ela teria de um casamento feliz, que tanto ela sonhou, agora ela não tem mais. E a única coisa que ela tem nessa memória, de um dia, este homem que casou com ela, era pai do seu filho. E agora ela vê neste menino a continuação da história dela com seu marido que era falecido. E também a fonte de renda dela. Porque se seu filho morresse, ela não ia ter mais renda nenhuma. Claro que ela não estava vendo o seu filho só desta forma, mas ele era a sua esperança, o carinho, era o amor e a sua segurança de vida. Agora você veja só, de uma forma repentina o seu filho morre. Veja, ali acontece o quê? Uma lei natural estava sendo quebrada. A mãe enterrando seu filho. Então, uma lei natural sendo quebrada. Então, você veja que, depois daquele cortejo, tem todas aquelas pessoas junto, e aquelas pessoas segurando aquela esquife, que é como se fosse, não um caixão, mas uma espécie de uma tábua, que carregava o seu filho pela cidade. Então, toda a cidade de Naim, cidade pequena, sabia da história daquela mulher. Perdera seu marido, agora perdeu o filho. E aquelas pessoas que estavam chorando junto com aquela mulher, andando com aquela mulher, depois do cortejo, do enterro, cada um voltaria para sua casa e voltaria para a sua vida. E ela, não. Escute uma coisa que eu vou dizer para você: tem coisas que nós não entendemos de Deus, não adianta você ficar perguntando, que tem coisas que Deus vai te revelar, tem coisas que Deus não vai revelar para você, como também Eclesiastes capítulo 11, versículo 5 nos fala assim, Eclesiastes 11, 5 diz assim, olha que interessante: assim como você não conhece o caminho do vento, você conhece o caminho do vento? Você pode senti-lo, mas você não conhece, nem sabe como entra no corpo de uma criança, nem sabe como entra a vida, não sabe como a vida entra no corpo de uma criança, enquanto ainda está sendo formada onde? No ventre de sua mãe. Também você não pode entender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Fala assim: o meu Deus é o Criador de todas as coisas. Então Salomão está dizendo assim: olha, você não sabe o caminho do vento, você não sabe para onde vem, de onde ele vem, para onde vai, e você não sabe como se forma uma criança no ventre de uma mãe, nem sabe como que a vida entra dentro dela.
não conhece as obras de Deus. Eu e você não podemos entender de forma alguma a obra de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. Então nós não podemos ficar questionando aquilo que Deus pode fazer. Veja esta mulher, esta lei natural estava sendo quebrada. Tem coisas na sua vida que você não está entendendo, que você esperava que certo tempo da sua vida, que você estaria muito bem empregado, tranquilamente vivendo em família, sua vida sentimental em ordem, da forma que você sonhou. E muitas vezes, muitas pessoas têm chorado perto de você, ou tentando te ajudar, falar, mas uma coisa eu entendo: o que eu vou falar para alguém que está passando um momento difícil, não vai ajudar, então é melhor eu ficar em silêncio. Eu vou falar de novo para vocês, queridos. Se o que eu vou falar para alguém que eu sei que está passando uma fase difícil, não resolve a vida dela, não melhora, é melhor não falar. Porque quando uma pessoa, eu costumo dizer aqui, ela está passando por uma crise de ansiedade, depressão, não é interessante as pessoas ficarem falando para esta pessoa assim: você é tão nova, você não pode ficar assim, vai viver a vida, que isso não é crise de ansiedade nada, isso aí é assim mesmo. Como que você sabe se a pessoa não está ou não com uma crise de ansiedade, uma depressão? Você é um psicólogo? Você é um psiquiatra? As pessoas acham que uma simples palavra que ele nem entende do assunto vai resolver a vida de uma pessoa que está passando por uma fase difícil, até mesmo no seu emocional. Provérbios mesmo fala, se você, dependendo do que você vai falar, até mesmo cantar um louvor para alguém assim, é como você pegar vinagre, jogar na ferida e esfregar. O que quer dizer com isso? Depende do que você fala, pensando que está sendo bom, você está piorando a situação da pessoa. Você está piorando o que ela está sentindo emocionalmente. Eu posso dizer isso com propriedade. Eu sei do que eu estou falando. Não como psicólogo, não como psiquiatra, não como psicanalista, que isso, eu não sou formado nessas áreas. Porém, das experiências de vida que já tivemos. Escute isso. Para falar alguma coisa para alguém, vou repetir de novo, somente fale aquilo que você sabe que vai melhorar o que ela está sentindo. Se não vai melhorar, quer um conselho? Ora. Um abraço resolve. Somente a tua companhia resolve. O teu silêncio resolve. Não é o muito falar. Não é tentar fazer, às vezes, brincadeiras resolver. E esta mulher, com certeza muitos tentaram aquietar o coração desta mulher, esta ferida terrível que ela tinha na sua alma. Mas ninguém poderia parar o choro daquela mulher. Ninguém poderia aquietar o que ela estava sentindo. Para ela era o que, gente? O fim. Um sonho que acabou. Qual sonho? Família. Já chega o casamento que acabou da forma que acabou. Agora o filho. Mas só que ela não esperava que a 38 quilômetros de distância tinha alguém que já sabia da situação dela. Não importa a distância que eu estou, da onde o Senhor está, Ele consegue me chegar, Ele sabe de tudo. E o Senhor, com certeza, Ele já sabia, porque Ele é onisciente. Um dos atributos de Deus é a onisciência. E a onisciência de Deus, Ele já sabia o que muitos ali não sabiam. Que uma tragédia poderia acontecer na casa daquela mulher,
aquela viúva da cidade de Naim, que aonde toda a cidade já sabia, acabou. Tem hora que a nossa vida é assim, todo mundo sabe, não o que é bom, mas o que está acontecendo de pior na sua vida. Mas não fique triste que nem todos vão te ajudar. Eu pensei que tal pessoa me ajudaria. Eu pensei que tal pessoa estenderia a mão. Querido, preste bem atenção. Ninguém vai sentir o que você está sentindo. Ninguém vai sentir a dor. Vão se compadecer. Muitos vão ter compaixão. Mas entrar lá dentro e sentir o que você está sentindo? Quantas pessoas eu ouço falar assim: nesse momento mais difícil da minha vida, poucos apareceram para estender a mão. E você fica surpreso ainda por isso? Esta mulher, o que ela sabia fazer, acho que ela nem prestava atenção quem estava à sua volta, porque ela só via aquilo que ela amava tanto. E ela poderia, ou alguém perguntar, ou ela mesma perguntar: quem vai me sustentar agora? Eu estou vendo a minha história sendo enterrada, estou vendo os meus sonhos sendo enterrados. Até é engraçado, né? Que ontem nós falamos sobre isso, sobre enterrar sonhos. Sonhos nunca serão enterrados. Para alguns, os nossos sonhos são enterrados. Para Deus é plantado. Foi a mensagem hoje. Você não assistiu o culto ontem? Então vai lá no meu canal, lá AP Florival, lá no YouTube, que vai estar lá, logo, tá? Agora veja, quando esta mulher vai chegar, aonde? Fala assim comigo: na porta da cidade. Fala de novo: na porta da cidade. Coloca o versículo 12 para mim, por favor. O povo veio. Veja só. Como se aproximasse da porta, da onde? Se aproximou da porta da cidade. Chega uma caravana de um lado e essa caravana de outro. A de Jesus é de alegria, e a dela da tristeza. Quem diria que esta mulher, que aquela caravana ia parar ali? Mas quem que estava naquele momento chegando? Jesus. É interessante que aquela mulher, ela, como todos da cidade sabiam da sua situação, aquela mulher estava passando uma certa vergonha, porque não teria mais ninguém para sustentar aquela mulher, gente, devido à tradição judaica. Aquela mulher acabou. História acabou, família acabou. Quantos que estão vendo os seus sonhos indo embora? Até parece pessoas boas que te amam, dizendo: olha, não fica assim, olha, calma. Mas não resolve o que você está sentindo agora. E esta mulher estava chegando. Imagine que essa divisão aqui, desse tapete aqui, é a porta da cidade. Essa mulher está vindo, alguns segurando aquela esquife, que é onde estava o corpo daquele menino, e quando vão caminhando juntos, ela não passa da porta, ela para onde? Na porta. Fala assim comigo: na porta. Porque veja que no versículo 13 vai dizer: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Agora veja, Jesus viu o cortejo. Ele poderia deixar o cortejo passar. Ele poderia deixar e continuar a sua caminhada como quem estava. Só que Jesus vai dizer primeiro, ela não viu Jesus. Mas no versículo 13 está dizendo: vendo-a. Fala assim: Jesus está me vendo agora. Tem momentos da sua vida que parece que Jesus não está te vendo, mas olha o que diz a Bíblia aí no versículo 3: vendo-a.
vendo-a. Tem horas que na nossa vida nós estamos tão atribulados, passando por situações tão complicadas, mas veja o que a Bíblia nos diz: vendo-a. E Jesus depois diz, se compadeceu dela. É muita compaixão. Esse compadecer é uma compaixão, é algo fora do normal, é um sentimento, não um sentimento que os outros tinham. Veja o que diz o Salmo 103, verso 13 ao 14. Salmo 103, verso 13 ao 14. Salmo 103, versos 13 ao 14. 13 ao 14. Olha o que está escrito aí. Como um pai, eu vou ler na tradução Nova Bíblia Viva. Como um pai que ama e compreende os seus filhos, assim o Senhor é bondoso e é compreensivo com aqueles que o respeitam e lhe obedecem. Pois Ele sabe bem do que somos formados, sabe que somos pó, pois Ele conhece a nossa estrutura. Segura este versículo aí. Temos um Pai que se compadece de nós como filho. Ele sabe da minha estrutura e da sua estrutura. O que é isto, apóstolo? Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe até onde eu aguento, até onde, eu sinto Deus aqui, eu vou voar. Você fala assim, não estou aguentando. O Senhor fala assim, eu sei até onde você aguenta. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui. Espera aí. Você não conhece a estrutura do irmão que está perto de você. Alguns falam assim para ele assim, mas só isso? Mas a estrutura dele é esta. Não devemos comparar a nossa vida com o outro, nos julgar mais fortes do que o outro. Infelizmente há pessoas que falam assim, né? Tá certo, que tem pessoas que são muito melindrosas, né? Uma coisinha, poxa, né? Já faz aquele todo coisa, né? O crente pombo. Você viu o pombo? Você bate o pé, voa. Qualquer coisinha já, meu Deus, Deus me deixou. Não, espera aí. Aqui nós estamos falando de gente que obedece a Deus e sabe da sua estrutura. Estrutura é onde eu consigo suportar. Tem coisas que o Senhor fala, não vai deixar você viver além daquilo que você suporta. O Senhor sabia da estrutura desta mulher e sabe que a estrutura minha e sua é o quê? Pó. Não somos 100%. Alguns se julgam muito fortes. O Senhor sabe da tua estrutura e sabe o que mexe com você. Jesus chega para aquela mulher, olha que interessante, eu já estou chegando ao final. Ele vai dizer que se compadeceu dela. E ele fala assim comigo, não chore. Vamos falar de novo? Não chore. Fale para o teu irmão assim, não chore, irmão. Olha aqui, é feio chorar ou não? Homem chora? Por que esse negócio de homem não chora? O homem não chora. Para com isso, rapaz. Quando você nasceu, você chorou? Por que o homem não chora? Eu choro. Eu choro. Às vezes tem coisas que a minha esposa me fala, eu choro, eu fico emocionado. Às vezes ela fala alguma coisa para mim e fico, nossa, meus olhos enchem de lágrimas. Às vezes ela fala, é muito amor envolvido, gente. É muito. Eu vou parar porque depois chega lá em casa, antes de nós orarmos, nós junta eu, o Mateus, a Bispa e a Gabi. Aí nós vamos orar, aí fica primeiro, eu fico só levando só na paulada. Ô pai, pelo amor de Deus, aí, quase que eu entrei embaixo do banco aquele dia. Aí a bispa fica assim, você me mata de vergonha. Eu falei, você gosta, você fica mais apaixonada ainda. Aí depois tem a Gabi ainda. A Gabi fala assim, eu me escondi atrás da câmera de foto.
Eu falei que ia falar. Mas deixa eu falar. Eu passo todo dia por isso. Mas o Senhor sabe da minha estrutura. O Senhor sabe da minha estrutura. Amém? Olha, o teu irmão fala assim: irmão, o Senhor conhece a tua estrutura, fica tranquilo. Tem hora que você fala assim: eu não aguento mais aquela pessoa. O Senhor fala assim: aguenta sim. Ele sabe da tua estrutura. Veja, Jesus fala para ela assim, fala para ela o quê? Não chores. Jesus não faz um milagre. Ele só chega para a mãe e diz: não chore. Olha aqui para mim. Jesus fala para aquela mulher: para de chorar, uma forma de compaixão, de amor. Por que Jesus fala para ela? Por que Jesus não foi logo no menino fez um milagre? Porque ele viu que quem precisava do primeiro milagre era ela. O que adianta você receber um milagre se você está ferido aí dentro? Muitas vezes as pessoas querem, só ficam preocupadas que está externo, milagre. Mas muitas vezes não sabem que aqui dentro está ferido, precisa de cura. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: essa mulher vem já de um trauma, de um casamento que acabou através de uma morte. Essa mulher está muito ferida. Então ele sabia que aquele choro não é somente pelo filho, mas era pela perda também do seu marido. E ela estava vivendo um momento já tenso. Então nem bem a ferida da morte do seu marido foi curada, ela vê a morte do seu filho. Então Jesus chega para ela e fala assim: não chore. Ou mesma coisa dizer: eu vou curar você primeiro. O primeiro milagre que vai acontecer na tua vida é você. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quem precisa de uma provisão de Deus urgente, levanta a mão. Meu Deus, então o céu se abre. Não precisa ter vergonha não, irmão. Tá, vamos dizer que o Senhor manda uma provisão para você. Alguém chega na tua casa e fala para você assim: olha, eu perdi a noite de sono. Eu não sei o que está te acontecendo, mas eu vou fazer um Pix, que agora é Pix. Fala quanto que você quer. Não, deixa para lá, deixa Jesus tocar no teu coração, que aquela conversa, deixa Jesus tocar, e você está dizendo assim, pelo menos uns 30 mil, assim, já resolve, pago todo aquele carnê atrasado, já resolve, assim, tá, eu tenho que dando risada pelos cantos aí, ó. Aí a pessoa fala para você assim: 100 mil tá bom? Eu rodo. Eu vou começar a rodar. É isso, brincadeira. Tá bom. Você fica feliz? Sim ou não? Você vai ficar feliz? Tudo bem, até menininha assim. Tá, tudo bem. Você vai, resolve todas as questões financeiras suas. Só que tem algo aqui dentro de você que está ferido. Você vai voltar ao mesmo estado. Então nós vamos ver dois tipos de milagre que está acontecendo aqui. Primeiro é da alma. Porque Jesus quer que você celebre o milagre que vai acontecer na tua vida. Não, você não entendeu. Primeiro a alma, porque Ele quer que você celebre o milagre que depois da cura da sua alma que vai acontecer. Vai demorar? Não. Aí diz assim, versículo 14: depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Tocando a esquife, parou. Fala assim comigo: parou. Olha em Provérbios 15, 13, que nos fala aqui na Bíblia NBV. Provérbios capítulo 15, versículo 13, estou chegando ao final. Nunca chega, né? O coração alegre, Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração alegre, obrigado mídia, vocês são uma benção. Ei, John. Ei, John. O coração alegre deixa o rosto mais bonito.
Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. A lei está dizendo que o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza de coração o espírito se abate. Mas na tradução NBV, que é uma linguagem contemporânea, vai dizer que quando a pessoa está alegre, até o seu rosto muda. Por quê? Porque a alegria vem da alma. Se a alma está feliz, o teu semblante vai estar feliz. Mas quando ele está dizendo assim, ó, um coração triste, alma lá dentro, ferida, triste. Pode estar escondido atrás de uma maquiagem, pode estar escondido atrás de uma roupa bonita, mas não adianta, não esconde o que está aqui dentro. Aí ele diz assim, um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Quando alguém está com a alma batida, triste, ela não tem mais aquele ânimo que tinha antes de celebrar, festejar, enfrentar a vida. Então Jesus, por isso que Jesus vai curar primeiro aquela mulher. Ele está curando a alma dela. Veja, tem alguém sendo já curado da alma aqui dentro desse culto. Você pode ver que muitas pessoas que têm depressão, crise de ansiedade, vem da onde? Da alma. Por isso que a ciência não encontrou remédio que cure isto. A cura está em quem? Em Jesus. Repare para você ver, quando uma pessoa toma um remédio. Eu me lembro que acho que eu contei uma vez, eu fui numa cidade, acho que é Itapira, né, Simone? Itapira. Itapira tem um hospital psiquiátrico lá, muito grande. Eu fui visitar uma pessoa lá. E chegando lá naquele hospital, tinha muito jovem lá dentro, muito jovem, internado. E nós entramos dentro do hospital e começamos a andar junto com aquela pessoa que estava internada, porque ela tinha problemas com a química, com as drogas. E fez a pessoa ter que ser internada. E quando eu estava andando dentro daquele hospital, escute isso que é sério. Lá você vai ver muito jovem. A maioria muito jovens. E eu vi um jovem muito alto, forte. Ele andando pelos corredores daquele hospital, mas ele andava assim, gente, olha, como robô, duro. Você não via os joelhos movimentando, você não via os braços, o pescoço. A pessoa parecia que estava toda engessada. E eu perguntei para o rapaz que estava do meu lado, que estava internado naquele hospital psiquiátrico do estado, e falei assim, rapaz, o que é isso aí? Esse menino está com algum problema, alguma doença? Ele falou, não. Deram um sossega-leão nele. Esse sossega-leão é para ele não ter crises. Ele falou assim, ó, você está vendo, tem muita gente aí, que está aí dentro, que estão quietinho, mas não estão quietinho não porque foi curado, porque está com medo de tomar uma sossega-leão. É isso que fazem. É isso que assim, muitos entendem. Dá um sossega-leão, parece que está tudo bem, dia seguinte volta. Por isso que não tem ânimo, por isso que não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de lutar pela vida, porque essa alma está triste. Jesus fala assim, eu vou tirar sua tristeza agora. Primeira coisa que você precisa é a cura da alma. Depois Jesus vai olhar, manda ela para de chorar. É como se Jesus estivesse olhando para aquela mulher. Eu quero que você seja profeta na vida desse irmão, para nós estarmos terminando. Fala assim para ele, Jesus estava dizendo para aquela mãe, que nem tudo estava perdido. E eu falo isso para você. Assim diz o Senhor, nem tudo está perdido. Você pode aplaudir Jesus?